Boa noite a todos. Que nos abençoe nesta noite abençoada, já por sua significação, a de estarmos aqui reunidos, o Senhor Jesus, amparando-nos os corações e concedendo-nos sempre a sua paz. Aquele foi um dia incomum. A humanidade teria notícias daquele momento para sempre. Difícil esquecer aquele episódio, um episódio profundamente constrangedor para a humanidade, mas de profunda compreensão para a vítima. E eis que Pilatos o conduz. E apresentando-o, diz aos sacerdotes e à turba que lá fora estava: eis o homem. Naquele instante, esta frase ecoou por todas as regiões espirituais que envolvem o planeta Terra. Na espiritualidade maior, os espíritos venerandos entraram em profundo recolhimento para, a partir daquele momento, oferecer o amparo àquele que seria imolado como um cordeiro, pacífico na direção do matadouro, para que a humanidade pudesse, então, a partir de então, ter a melhor notícia que alguém já pôde espalhar pela Terra a respeito dos seus destinos de evolução, da construção de tudo aquilo que seria a liberação do homem de todas as suas amarras, que pudesse lhe dar a verdadeira ascensão espiritual. Quando Pilatos apresenta o ex-homem, nós compreendemos que ali estava alguém realmente incomum. Ele manteve-se pacífico. Não havia nele qualquer conflito, qualquer temor, qualquer medo, mas um sentimento de profunda simplicidade e serenidade marcou o olhar de Jesus para toda aquela gente, para o Sinédrio e para todos aqueles que ali estavam naquele momento. O ato de humilhação que tentaram, com o ato de humilhação tentando atingi-lo, ele manteve-se de tal forma distante desse momento que aquele ser de luz, de bondade, de amor, jamais seria humilhado. Mas naquele momento, todos aqueles que estavam ali tremiam em suas bases espirituais porque sabiam que estavam eliminando o óbice aos seus interesses mesquinhos e negativos. Eram almas conflituosas, cheias de valores equivocados, e consciencialmente sabiam que transgrediam a própria lei que professavam. Mas Jesus manteve-se tranquilo, e daí desenrola-se todo o processo da sua crucificação que nós conhecemos. Ele era, no sentido absoluto da palavra, o verdadeiro homem que a humanidade um dia será. Sem que soubesse, Pilatos havia apresentado à humanidade o homem do futuro, o homem que um dia verdadeiramente ocupará todos os destinos deste mundo em todas as situações em que esta terra puder abrigá-lo. Sem saber, ele disse: eis o homem. Um dia toda a humanidade alcançará a plenitude que havia naquele coração, naquele espírito. Por enquanto, nós ainda não podemos sermos chamados de o homem, como Jesus fora apresentado à humanidade, porque trazemos ainda inúmeros conflitos que marcam a nossa intimidade.
Há uma luta interior no coração de cada um dos habitantes deste mundo entre aquilo que somos e aquilo que devemos ser. E a mensagem dele, nesse sentido, foi tão certeira ou tão direcionada para esta necessidade que incomodou profundamente aqueles que sequer pensavam na possibilidade de mudarem o contexto onde viviam pelos interesses mesquinhos em que se homiciavam, em que se chafurdavam. Mas Jesus não se importou com nenhum deles no sentido de querer demovê-los das suas situações. Apenas apresentou a mensagem transformadora, aconselhando-os, tanto quanto aconselha a humanidade, a segui-la, para que os conflitos deixem de existir em nossa natureza. É necessário vivenciar esta mensagem em toda a sua plenitude. Enquanto houver alguma coisa do que ele falou que nós ainda não pudermos vivenciar, haverá conflitos em nós. Não é apenas a nossa imperfeição que gera distúrbios emocionais e desequilíbrios em nós, mas é justamente aquilo que nós conhecemos, que conhecemos como valores corretos e ideais, e que nós transgredimos em nosso dia a dia. Pelos interesses, tantos quantos manifestamos na nossa vida, nós então deixamos de vivenciar o que sabemos a respeito do que ele ensinou. E os conflitos nos atormentam. Eles criam distúrbios nos nossos comportamentos, de tal maneira que a humanidade se comporta uns com os outros, o homem se comporta um com o outro de maneira disforme, contrariando completamente as leis de fraternidade, de amor, de solidariedade, a que todos devemos, neste mundo, buscar. Porque querendo viver na contramão desses sentimentos, nós desejamos ser felizes. Ironicamente, queremos ser felizes. Mas não é possível ser feliz andando na contramão dos ensinamentos do Cristo. Quando ele falou de perdão, ele não disse apenas que perdoar é apenas um código da lei divina que, se nós cumprirmos, estaremos bem com a nossa consciência apenas. Não é só isso. O perdão é uma modificação em estruturas muito profundas da criatura, alterando-lhe vários comportamentos equivocados que ao longo dos milênios, dos séculos, foram ali sendo cristalizados e que influenciam violentamente a nossa vida. O homem orgulhoso e egoísta que não consegue olhar para o seu semelhante como seu irmão e que deseja tirar dele tudo quanto seja possível para suas vantagens, este homem precisa ser transformado, precisa ser modificado. E a ofensa é um dos quesitos muito significativo que faz com que, ao abrigá-la no coração, nós nos amarguremos e estabeleçamos um conflito dentro de nós entre o que nós precisamos ser, que é a proposta que trouxemos do mundo espiritual, a de sermos uma pessoa melhor. Mas continuando a agir como nós estamos acostumados, nós começamos então a sofrer. E como nós temos uma habilidade muito grande de camuflar aquilo que nós não queremos trabalhar na nossa personalidade, a gente nunca vai admitir que a dor que nós estamos experimentando, que a depressão, que a angústia, que a perda do significado da vida tem relação com sentimentos que a gente não quer mudar, com sentimentos que a gente não quer transformar. Preferindo continuar sendo quem somos, nós então eternizamos, perpetuamos os efeitos negativos em nossa personalidade, que faz com que nós sejamos infelizes e criemos conflitos em nós e conflitos com aqueles com quem convivemos. Nós queremos que os outros sejam melhores, mas não porque queremos o bem do nosso semelhante ainda. Podemos até utilizar essa justificativa, mas é porque se o outro mudar vai ser mais confortável para mim. Conviver com uma pessoa boa é muito bom, mas a bondade do outro não pode me acrescentar coisa nenhuma. Nós já refletimos sobre isso. A bondade do outro é apenas estimuladora para que eu também possa ser bom, para que eu também procure ser bom. Por isso que Jesus asseverou a respeito do amor ao próximo, antes amar ao teu semelhante como nós gostaríamos que
fôssemos amados. Ou seja, fazemos o bem ao outro como gostaríamos que os outros nos fizessem bem. Esse bem que nós fazemos, então, altera-nos as bases comportamentais, altera-nos as emoções, os sentimentos. Consequentemente, nós começamos a ficar mais tranquilos, mais serenos. E sofremos menos com aquilo que vem do mundo e das pessoas, quanto sofremos agora. Nós, então, para fugirmos, caímos num poço de insegurança. Porque como os nossos sentimentos não podem nos sustentar, porque eles são ainda sentimentos em construção, nós ficamos inseguros. Já que nós não temos ainda sentimentos que possam sustentar a nossa paz, nós precisamos adotar então a indicação do Cristo. Diante da ofensa, mesmo que eu não seja pacífico, eu preciso aprender a me calar. Porque quando eu me calo diante da ofensa, então eu começo a construir os sentimentos que eu não possuo e vou me tornando pacífico. De uma ação a outra, eu vou me tornando pacífico, até construir o sentimento que eu preciso. Já que eu não tenho, então eu preciso utilizar o ensinamento dele como alguém, antes de tomar uma medicação, consulta a bula para ver como é que se administra aquele remédio, para que aquele remédio possa fazer-lhe bem ou curá-lo. A bula sublime que Jesus nos apresentou é o seu Evangelho. Como nós não temos ainda especialidade alguma no campo do sentimento, cabe-nos consultar esta mensagem para dizer como é que nós devemos nos comportar diante dos desafios que nós enfrentamos, diante do nosso conflito, em reagir ao mal que nós recebemos, como nós devemos fazer. Aí vem Jesus indicando o perdão a Pedro, vem ele dizendo à mulher equivocada que ela recomece, que ela não erre mais, que ela prossiga, evoluindo, melhorando. Falou também a Bartolomeu que ele precisava ter ânimo, bom ânimo. E disse aos seus discípulos que eles precisavam fazer brilhar a luz interior de cada um. E ensinou como fazer isso. Ele desdobrou-se em serviço de amor aos semelhantes, muito mais do que curando aquelas pessoas que estavam ali com ele, a multidão que o seguia, ele apresentava-se como o caminho para a felicidade daquelas pessoas. Será que nós conseguimos ser pelo menos um amparo, se não o caminho, pelo menos um amparo daqueles que convivem conosco ao nosso lado? Será que nós conseguimos ser pelo menos uma referência positiva, se não sublimada, melhor, mas positiva pelo menos, que alguém ao olhar para nós entenda que se viver do jeito que a gente está vivendo, ele poderá encontrar a solução, as pistas para buscar a solução dos seus problemas? Já que nós não vamos solucionar os problemas de ninguém, porque todos os problemas são inerentes à natureza daqueles que os possuem, porque faz parte dos sentimentos que cada um precisa desenvolver. Mas será que a gente consegue, pelo menos, ser um referencial para que alguém, olhando para a gente, entenda pelo menos o caminho por onde deve ir? Já que nós, claro, ainda não somos exemplos para ninguém. Mas podemos, ao tentar e ao procurar vivenciar o que nós aprendemos e já sabemos da mensagem que conhecemos, não é de hoje. Todos nós que estamos aqui não estamos ouvindo falar de Jesus pela primeira vez. Os princípios espíritas, sim. Estes sim. Poderemos já tê-los ouvido lá no mundo espiritual. Alguns talvez já estiveram na Terra, na codificação, mas a maioria estamos ouvindo a mensagem espírita pela primeira vez. Agora, a mensagem do Cristo não, que anda paralela ao Espiritismo, que é a própria base, né? A doutrina espírita está construída sobre o Evangelho. Toda a mensagem do Cristo é a base do pensamento espírita, desdobrado nas dimensões espirituais trazidas ali pelos espíritos venerandos na codificação. Mas ao vivenciá-la, será que as pessoas conseguiriam encontrar em nós pelo menos um indicativo do rumo? Será que a gente serve pelo menos de seta para lá, de seta? Será que nós conseguimos ser pelo menos uma seta? O Cristo disse que Ele era o caminho e a verdade e a vida. Se a gente for seta indicando para onde está o caminho, a verdade e a vida, ou seja, indicando para o Cristo, já é uma grande coisa, né? Mas para ser essa seta indicativa, nós precisamos estar esposando, tentando ou procurando vivenciar o que Ele ensinou.
para que a gente possa ser uma seta, pelo menos que alguém olhe para a gente, saiba pelo menos para onde, né? Olha, ele tem defeitos, mas eu percebo que ele está procurando melhorar. Eu percebo que ele faz um esforço muito grande para ser melhor. Uma pessoa que assim faz, é uma seta indicando o caminho por onde ela mesma também deve seguir. E os conflitos são muito grandes. Por quê? Porque nós temos um conflito entre o que nós somos e aquilo que nós precisamos ser. Quantas vezes depois de ter um comportamento a gente se penitencia, né? Por que eu fiz isso? Por que eu falei aquilo? Por que eu me deixei envolver por isso? Por que eu não falei não? Por que eu falei sim? Né? Quantas vezes a gente se penitenciando diante das várias vezes que nós cedemos àquilo que nós não devemos, entramos em processo de crise, né? Consciencial. Porque é o conflito que se estabelece em nossa natureza, entre o homem que somos e o homem que a gente precisa ser. E este conflito, ele vai diminuindo à medida que nós vamos vivenciando aquele ser que nós precisamos. E quando nós entramos nos conflitos, então nós deixamos a realidade e passamos a viver a ilusão. E dentro dessas ilusões nascem as inseguranças. Porque como ilusão não é uma coisa real, viver uma vida iludido, né, é viver inseguro. E a insegurança gera o quê? As compulsões. Então hoje na psicologia, né, nós encontramos muitas pessoas que procuram os consultórios de psicologia para buscar ajuda por compulsões. Tem compulsões pelo sexo, pela bebida, né, pelo álcool, pela mentira, pela comida, pelo consumismo. Há uma série de compulsões que na verdade revelam o quê? Uma fragilidade de um espírito que ainda não está conseguindo buscar o caminho que precisa trilhar. Não é que ele vá conseguir viver em plenitude aquele caminho, mas não está conseguindo buscar o caminho. Está tateando no escuro dentro de si mesmo, vivenciando os conflitos que lhe marcam a existência. Então, para desfocar aquilo que ele não quer saber de si mesmo, não quer meditar para saber de si mesmo, então ele prefere viver ilusões. E a ilusão gera compulsão. A pessoa precisa desfocar aquilo. Ela tem que desfocar. E ela passa então a fazer o quê? A comer demais, a comprar demais, a buscar no sexo o prazer que nunca chega. Porque sexo não é amor, é uma das consequências do amor. No álcool, embriaga-se, né? Para não ter problemas, como disse o Pedro hoje na mocidade, né? Mas o problema é o álcool. Então ele arrumou um problema, né? Quando bebe, arrumou o problema. E acha que o álcool é para livrar-se dos problemas. Mas ao beber, arrumou um problema. A droga, como uma forma de tentar se alienar. Mas se a gente consegue anestesiar o cérebro, anestesiar o nosso corpo, não vamos conseguir anestesiar a alma. Porque essa está ali, pungente, ativa, necessitando então da reforma que a poderá fazer feliz. Há pouco tempo tivemos contato com um garoto através da família, por conta de muito jovem manifestar agressividade contra a família, muita agressividade, ou um retraimento completo, ou ele era agressivo ou ele era retraído, não queria conviver com a família. E a mãe dizia que lá fora ele tinha um comportamento até mais ou menos um comportamento razoável, mas com a família não. Ele retraía-se, ele agredia todo mundo, ele era bastante, até chegava a ser violento com a família. E era um jovenzinho ainda, iniciando o entendimento da sua vida. E ele então confessa ter distúrbios de sexualidade que o atormentavam, dizendo que passava pela sua mente ideias que ele acreditava ser abomináveis. E como não queria conversar a respeito, não queria dialogar a respeito do seu problema, então fugia, principalmente da família, que é onde ele teria aqueles que o estariam vendo de maneira mais próxima. Lá fora as pessoas teriam contato fugidio com ele, e ele então sairia de perto de todo mundo e pronto. Mas na família não. Se ele conversasse a respeito, teria que expor-se. E a família é uma família bastante estruturada, onde os pais têm hábitos de conversar com os filhos, é um lar equilibrado, eles são religiosos. O problema desse espírito está no tempo.
É uma alma atormentada que vem do passado trazendo no carreiro seu evolutivo complexos gravíssimos por ter malbaratado a sexualidade no passado. Ele dizia, mas eu não tive experiências alguma, como é que essas coisas podem passar pela minha cabeça? E eu disse a ele, você não teve experiências nessa vida, meu filho, mas você traz sinais, marcas profundas em você do comportamento equivocado do ontem. É um conflito que você experimenta entre aquele que você precisa ser hoje, porque se não fosse um conflito, você estaria colocando em prática tudo que pensa, tudo que sente. Mas se não está colocando, está resistindo, está sofrendo, é porque existe um conflito dentro de você. A sua natureza te impulsiona para aquilo que você está acostumado. E a sua consciência lhe diz, não, você não deve ser assim. Você precisa mudar esse contexto, se você quiser ser feliz. E o teu orgulho não deixa você contar com aqueles que seriam as criaturas que mais poderiam te apoiar, que mais poderiam te ajudar, que são seus pais, a sua família. E ele disse, eu vou pensar a respeito então. Eu disse, converse com a sua família. Fale das suas dificuldades, das suas angústias. Os seus pais vão se mostrar surpresos. Porque imaginam que a sua violência seja motivo de qualquer outra coisa, menos de alguma coisa que está em você mesmo. Eles acham que você está sendo de alguma maneira coagido, que alguém está te pressionando de alguma maneira, que está levando, que acabou por resultar numa alteração do seu comportamento. Na verdade, não existe alteração. É um processo que nasce de dentro de você mesmo. E o enfrentamento é muito importante. E ele disse, eu já estava quase para fugir de casa, para ir embora. Porque eu não consigo mais conviver com esse tormento, com essa ideia. Se nós transpormos isso para outros dramas, tantos quantos, quantas criaturas experimentam conflitos violentos em sua natureza, né? De situações que a pessoa sequer tem coragem de falar com o outro, mas que a atormenta violentamente, tirando-lhe a qualidade de vida, tirando-lhe a alegria, tirando-lhe a paz. Quando em nossa natureza, em nossas considerações mentais e emocionais, pode se passar qualquer coisa. Nós não somos almas redimidas, somos almas em redenção. Se somos almas em redenção, trazemos num contexto íntimo situações que nós ainda não trabalhamos, não modificamos. E que nessa existência chamam-nos para a verdadeira reparação, para a verdadeira modificação. Enquanto nós não prestarmos um pouco de atenção em nós, para verificarmos quais são os tormentos, as ideias, as angústias, os conflitos que nós experimentamos, nós não conseguiremos ter um contato conosco mesmo. E aí vamos nos atirar a ter contato com tudo, menos conosco mesmo. E nem com aqueles que poderiam nos ajudar, que são os nossos entes queridos, que são os nossos espíritos mais próximos, que sabem do nosso problema, eles só não se lembram. Eu não quero que a minha família saiba de nada, eles sabem. Eles só não têm essa informação a nível consciente. Porque todos participamos do processo da programação de cada um dos outros antes de sair do plano espiritual. Todos sabíamos quem somos, quem é o outro. Então a família, aqueles que estão conosco, as pessoas mais próximas, nossos amigos mais queridos, aqueles que têm uma relação mais próxima de nós, sabem quem somos. Sabem das nossas fraquezas, das nossas virtudes. Então não tem propósito você achar que não quer que a sua família saiba dos seus conflitos. Eles sabem, só não se lembram. Quando você lhes apresentar, eles não ficarão escandalizados. Por quê? Porque sabem quem você é. Sabem quem você é. Se nós transportarmos isso para todas as nossas dificuldades humanas, vamos ver que esses conflitos, não considerados por nós e ao contrário, modificados através de comportamentos absurdos, extravagantes, faz com que a gente não mexa na raiz, na base daquilo que nós precisamos transformar. Também uma jovem que se apresentou aqui numa entrevista, ela tinha uns 19, 20 anos mais ou menos,
porque ela estava incomodada com o comportamento que ela estava tendo. Ela, para fugir de todo mundo, saía para festas e voltava às altas horas, já da madrugada, embriagada. Eu disse, mas por que você faz isso? Para agredir a sua família? Não, para agredir a mim mesmo. Mas por que você quer agredir a si mesmo? Para ver se eu reajo. Porque quando eu estou sem o álcool, quando eu não estou embriagada, eu sinto uma profunda solidão e um desprezo por mim mesma tão grande, que se eu pudesse, eu deixaria de existir, para não sentir esse mal-estar, que é estar comigo mesmo. Eu não gosto de ficar sozinha comigo mesmo. Eu sinto uma solidão muito grande, muito profunda. Outro espírito tentando fugir de si mesmo, tentando fugir das suas próprias deficiências. Alguém que, ao contrário do primeiro, não se interessou por muita coisa nas vidas anteriores, não buscou construir muita coisa, reencarnando sem experiências, com uma série de crises de consciência pela inutilidade de vidas vazias, apresenta-se agora vazio. E quer preencher o vazio com uma ilusão, que é outro vazio. Com uma ilusão, a própria palavra diz, é uma ilusão, não é uma realidade. Como é que você vai preencher um vazio com o outro? O álcool não vai lhe dar, minha filha, o preenchimento disso que você espera. Ela disse, eu acredito que um dia desses, alguma coisa aí acontece na minha vida e muda essa situação e eu consigo me sentir melhor comigo mesmo. Pois é, isso não vai acontecer. Assim, de maneira mágica, não vai acontecer. É preciso que você pense a respeito. Existe uma resposta dentro de você, se você quiser ouvi-la. O problema é que essas respostas não são agradáveis. E nós estamos acostumados ao que nos foi ensinado por atavismo religioso, a criarmos a questão da culpa. Toda culpa merece um castigo. Então, se nós enfrentarmos nossas deficiências, teremos que admitir que somos culpados. Culpado merece um castigo, merece sofrer. E ninguém quer sofrer. Então, nós evitamos fazer o confronto conosco mesmo, o autoencontro. Quando, na verdade, o que a doutrina espírita ensina, que é tomar contato com quem nós somos, é deixar de sofrer e não sofrer. Não é preciso instaurarmos um tribunal interior para colocarmos no banco dos réus e nos acusarmos dizendo, você merece ser condenado, você tem que sofrer para você resgatar essa dificuldade que você tem. E ela disse, o que é que eu faço? E, bom, se eu tivesse objetivamente a resposta para o seu problema, teria para o meu também, teria para os meus. Eu não posso te dizer objetivamente o que você pode fazer, mas posso te indicar os caminhos, que eu também estou procurando. Procure vivenciar a religiosidade em primeiro lugar, para você lembrar-se de que você não está sozinha, de que nós estamos sendo conduzidos por Deus neste mundo, que existe um Espírito maior chamado Jesus, que conduz os destinos desta terra, que nos conhece muito bem, que nos ajuda, que nos orienta, e através da sua mensagem, você vai conseguir encontrar as respostas. Esse é um caminho. Ensina-nos a doutrina espírita que somente a renovação interior pode então nos trazer um redirecionamento para esses conflitos. A Joana de Ângeles, na sua obra psicológica, ela diz assim, que a mudança de hábitos constrói novos comportamentos. Então, quando nós mudamos os hábitos, ou seja, se ela estava buscando a bebida para preencher um vazio, deixa de fazer isso. Muda o hábito. Conduzindo-se para a religiosidade, buscando o sentimento de religiosidade que vai além da religião, ou seja, de utilizarmos a mensagem religiosa para a nossa instrução e direção, você vai mudar o seu comportamento. Com a mudança de comportamento, mudam-se o campo de atração, de negatividade que você criou, desde espíritos, de pessoas, e passa a vivenciar num clima espiritual melhor do que esse que você está vivenciando. Só por isso você já vai experimentar um pouco mais de conforto, de tranquilidade, além deste que você está experimentando agora, que é um conflito, uma angústia muito grande. Hábitos novos trazem comportamentos saudáveis.
E os comportamentos saudáveis criam disposições em torno de nós e dentro de nós para a gente mudar o nosso caminho, mudar a estrada. E a Joana coloca em segundo lugar a mudança das ideias perturbadas, alterar as ideias perturbadoras. Se somos convidados sempre, constantemente, por ideias ruins a fazermos aquilo que nós não devemos, precisamos reorientar o pensamento, focando-o em coisas nobres. Há muitas coisas boas e nobres na vida que nós podemos focar o nosso pensamento do que dar vazão àqueles pensamentos negativos. O problema é que, por hábitos anteriores emocionais que estão guardados em nós, nós gostamos dessas ideias. Nós gostamos delas e a gente vai se entretendo com elas. E elas passam a ser direcionadoras de conduta. Porque à medida que eu mantenho um pensamento ruim, naturalmente vou ter uma conduta ruim. E muitas vezes sem me dar conta disso. Porque o pensamento ruim direciona a conduta. Ele vai propiciando, oportunizando situações para mim me comportar. Porque a gente atrai aquilo que pensa de acordo com o que pensa e o que sente. Então, se o pensamento e o sentimento estão fundamentados em perturbações, o que vai acontecer? Esse pensamento e esse sentimento vai oportunizar para mim situações para fazer o que eu não devo. E depois de exercitado as atitudes negativas, vem então a culpa, o remorso, a autopunição, que faz com que o espírito precise então das fugas, das compulsões, para conviver com aquilo. Então, fez uma coisa errada, chega em casa, ele vai comer. Come desesperadamente, como se através do prazer da comida, ele pudesse então calar aquele mal-estar, aquele processo angustiante que a consciência está irradiando por conta da sua conduta equivocada, provinda de pensamentos e sentimentos ruins. Ou então, toma 1 litro de bebida inteiro, bota lá na frente, como diz o caipira, bebe até cair. Estou bebendo para afogar as mágoas. Se mágoa se afogasse numa garrafa de bebida, estava resolvido o problema do mundo. O problema é que acaba a bebida e a mágoa fica. A mágoa fica. Porque existe um filtro na consciência que não permite que ela passe. Todos os artifícios que nós criamos em torno dela passam, mas ela não passa. Ela fica retida, fazendo-nos mal. Então ninguém afoga mágoas em compulsões, em vícios. Não tem como afogar mágoa no vício. A mágoa fica. E assim vai. Então, a Joana diz, é preciso reorientar o pensamento e o sentimento. Quando o pensamento começar a apresentar-se de maneira insistente, de maneira veemente, em situações que nós acreditamos não ser as melhores, comecemos então a mudar o pensamento. A Joana diz assim, é só substituí-lo. Não importa quantas vezes no dia você tem que fazer isso, substitua o pensamento negativo por um pensamento positivo. E ela diz, se não te ocorre nada, pense na imagem do Cristo. Se você está num lugar e de repente surge uma ideia estapafúrdia, uma ideia absurda que quer te induzir a este ou aquele comportamento, pensa em Jesus. Pensa no Cristo. Pensa num lago tranquilo, sereno. E ela diz assim, uma técnica muito boa. Procure no fundo do lago, enquanto você pensa, a tua imagem refletida. Procure no espelho das águas que você está visualizando. No espelho a imagem e no fundo as pequenas pedrinhas que contam ali no fundo do lago. Os peixinhos que estão passando. Comece a vislumbrar este lago, verificando-lhe os detalhes, as nuances. E naturalmente a tua mente, o teu coração vai ser inundado por um clima de mais tranquilidade, de paz, de harmonia. Porque da mesma forma que o pensamento negativo e o sentimento negativo traz dissabores, traz tempestades interiores, a imagem serena e tranquila traz-nos paz, traz harmonia. Agora, como não é fácil fazer isso porque nós estamos acostumados. Ela diz assim, quantas vezes o pensamento ruim te acudir, muda-o
porque ele vai surgir muitas vezes, até que a trocá-lo. Sem fazer isto, nós não desfocamos os costumes que já temos interiores. Aí ela diz assim, as leituras saudáveis. Nós somos atraídos para tudo aquilo que é notícia ruim, para ouvir coisas no rádio, na televisão, nos livros. Basta que uma imagem interessante se apresente numa revista, num jornal, num folheto qualquer, e a gente anda e está lá. E a mídia explora isso com todo respeito ao trabalho da mídia, claro, tem o seu trabalho muito bom, mas toda vez que está ali num jornal estampada uma notícia ruim, ela está com letras garrafais, as maiores possíveis, que tomem a maior parte da página possível, para que as pessoas possam ver de longe. Então o sujeito passa e está lá, corrupção não sei do que, a pessoa, né? E vai para aquela, e anda e vai lá, até não ler aquela matéria, não se inteirar de tudo aquilo. Não estou dizendo que a gente tem que ser alienado, não é isso. Mas nós não podemos dar preferência para as notícias ruins e negativas, para as imagens equivocadas e ruins das televisões, das revistas, dos jornais, dos folhetos, porque tudo isso é lixo interior que nós guardamos e que vai ser subsídio para a orientação da nossa vida. É baseado nesse lixo que a gente interioriza, somado aos hábitos do passado, que nós vamos direcionar a nossa vida. E com eles, esse vai ser o material de construção da nossa vida. Esse vai ser o material de construção das coisas que nós vamos vivenciar neste mundo. Então ela diz, procure as leituras, as imagens saudáveis. Porque aquilo que a gente acha que não tem importância nenhuma, somado a todo aquele processo anterior que nós trazemos, é um agravante. É algo que agrava a nossa situação moral. Aí ela diz assim, os diálogos saudáveis também nós devemos procurar. Procurar pessoas para conversar coisas saudáveis, não para contar piadas picantes, né? Para falar da vida dos outros, para conversar coisas que, né? Que seja para conversar de pescaria, né? Mas não para falar mal dos outros, né? Numa boa pescaria, mas não para falar mal dos outros. Ou então para fazer comentários, né? A respeito da conduta dos outros, da forma como as pessoas se comportam. Quantas vezes nos entretemos em assuntos, né, que na verdade não nos acrescenta nada. E tudo isso é uma atmosfera que nós vamos criando para a nossa vivência. Vamos nos comportando. Aí ela diz assim, a oração, a prece por si só irradia da própria pessoa um magnetismo diferente. Porque Jesus disse, vós sois deuses. Se nós temos uma capacidade de fazer muito mais do que nós fazemos, se existe em nós um potencial muito maior do que esse que a gente mostra e conhece, quando nós oramos, nós temos contato com esse potencial. E irradiamos essas ondas positivas que nos envolvem e atraem também ondas de mesmo valor, de mundos elevados, de espíritos elevados, de ambientes elevados do mundo espiritual, formando então uma verdadeira atmosfera motivadora para viver. Então, a pessoa que ora com sentimento é alguém que se renova todo dia para enfrentar justamente esses muitos conflitos que a vida vai propondo, transformação através dos nascedouros da própria alma, né? Os conflitos não vêm de fora. Se alguém nos estimulou o conflito, ou seja, se alguém me fez alguma coisa que despertou em mim uma dor, uma mágoa, alguma coisa ruim, uma vontade, um desejo infeliz, não foi a pessoa que me trouxe isso. Ela apenas fez o quê? Retirou o véu que escondia isso em mim. E que agora eu estou às voltas com ele na decisão de fazer ou não. Então qualquer coisa ruim que nós experimentemos que venha dos outros, na verdade, nasceu de dentro de nós. Porque onde nós já transformamos, aquilo não tem nenhum efeito. Se alguém te convidar para fazer um assalto, se você não tem nenhum estímulo de desonestidade, você está trabalhando a honestidade, você está lutando para ser o melhor,
se cuida da sua vida de maneira honesta, digna em relação a tudo nessa existência, aquele convite te soa como uma coisa estranha, sem sentido algum. Mas a pessoa que está revoltada contra a vida, que acha que parte das coisas que os outros têm lhe pertence, que acha que realmente tem alguma coisa que é dele, que não está nele, que está com os outros, vai ficar muito feliz com o convite. E vai ceder esse impulso. Foi o outro que lhe trouxe o mal? Não. O convite apenas levantou o véu da dificuldade que já estava dentro da criatura humana. Então é assim que acontece conosco, com o que nós recebemos, né? Com o que vem de fora. E a Joana de Ângeles propõe, então, que a gente faça um diálogo consigo mesmo. Ela diz assim, uma reflexão através de um monólogo. Todos os dias deveríamos, em oração, sentado calmamente, tranquilamente, conversar conosco. Mas conversar mesmo, estabelecer um diálogo, dizer para a gente mesmo o que é que a gente quer de nós. O que eu quero para esta vida? O que eu desejo que aconteça comigo de bom nessa existência? Fui falar isso para um amigo e ele falou assim, então, eu vou dizer para mim mesmo, eu quero ganhar na loteria. Falei, isso pode ser bom e pode ser ruim, né? Não sabendo se a gente tem capacidade para administrar um dinheiro grande, de repente, vai ser o nosso mal, não vai ser o nosso bem. Eu estou dizendo no campo moral, né? Quais são as nossas aspirações morais? O que é que eu quero me tornar? Diga a você mesmo. Né? Diga a si mesmo. Ela fala, fazer uma reflexão em forma de monólogo, conversando consigo mesmo. Criar esse hábito. Diga a você, gostaria de ser uma pessoa mais tranquila, não queria ser tão explosivo quanto eu sou. Esses dias um amigo me procurou e ele disse assim, quando ele viu, ele quase estava batendo no vendedor que entrou na empresa dele para vender o negócio, e o vendedor começou a contrariar ele, quando ele viu, ele estava quase pegando o vendedor pelo pescoço. Aí, né, caiu em si, e quando o homem foi embora, ele passou mal. Passou mal, né, a adrenalina fez com que ele depois se sentisse muito mal, ele ficou consciencialmente mal. Então diga a você mesmo, eu não quero reagir por automatismo. Eu preciso ser mais pacífico. Eu preciso ser mais amoroso. Eu preciso aprender a perdoar. Diga a si mesmo o que você quer para você. E ela diz que isso repetido por muitas vezes, né, em forma de hábito, né, criando-se esse hábito, o Espírito passa então a ser o direcionador das suas próprias ideias, dos seus próprios pensamentos. E cria obstáculos maiores para receber influências espirituais negativas. Porque ele vai ouvir primeiro o que tem a dizer para si mesmo, antes de ouvir o que o outro tem, que o obsessor tem. E o obsessor pode ser desencarnado e pode ser encarnado. Quantas criaturas que desencaminham, entre aspas, né, as pessoas aqui na Terra, que procuram amizades que, na verdade, são verdadeiros inimigos, né? Que desencaminham a pessoa, que direcionam a pessoa para lugares que ela não devia. Como eu disse, na verdade, a pessoa trabalha com o que o outro já tem, né? Com o que ele já tem dentro de si. Mas se você se habituar a conversar consigo mesmo, a dizer o que quer de você mesmo, vai criar obstáculos para que os outros te digam o que fazer da vida. E para espíritos mal intencionados também não encontrarem em você campo para ficar dizendo o que você tem que fazer. Mas se a mente está vazia, ou ociosa, ou em quadros de pessimismo, ela é um bom pasto, né, para aqueles que desejam se fartar do material que encontram em nós, para desencaminhar a nossa vida. As maiores quedas morais do homem não é por conta de ninguém, mas por conta daquilo que ele mesmo ofereceu aos desequilíbrios que lhe assediaram. Não foi ele, não foram os outros que lhe assediaram, que destruíram a vida, foi ele mesmo que cedeu esses impulsos. Porque diz o Evangelho que o homem bom é incorruptível. Você não consegue demover uma pessoa boa das ideias boas que ela tem. Mas nós que ainda não somos bons, pelo menos precisamos estar vivenciando o bem, procurando viver esse bem.
E ela diz que, em segundo lugar, além da autorreflexão, né, do monólogo, as ações solidárias. Realmente nos preocuparmos com os outros. Procurarmos onde nós podemos ser úteis, para que através desse bem que a gente fizer aos outros, conseguimos então reformar a nossa natureza, mudar aqueles campos viciosos da nossa alma. Um amigo me contou que ele estava participando de uma campanha, dessas campanhas que recolhe agasalho, ou recolhe outras coisas, né, para uma instituição aí da cidade. E ele foi de companhia com uma pessoa. Quando chegou num determinado bairro, e eles estavam recolhendo as coisas, ele e essa pessoa que estava com eles se viram diante de um rapaz, já de uma certa idade, que não, todo sujo, correndo pela rua em horário de trabalho. Horário que todo mundo está trabalhando para ganhar o seu sustento. E a pessoa que estava com ele, que estava dizendo, está vendo, ó, esse fulano aí, vai direto, ele e a mãe dele, buscar coisas lá na nossa instituição. Vive às custas da nossa instituição. Devia estar trabalhando em vez de ficar ali na rua, né? Aí o amigo disse a essa pessoa, mas você precisa aprender que nós precisamos fazer o bem desinteressadamente. O que nós dermos para os outros, o que nós fizermos para os outros, nós não podemos fazer condicionado a nada. Precisamos fazer o bem, como Jesus ensinou, sem olhar a quem. A pessoa ficou tão surpresa, disse a ele, mas qual é a sua religião? Ele disse, eu sou espírita. Diz que a pessoa baixou a cabeça e durante todo o restante da coleta não falou mais nada. Ficou meditando sobre as colocações que ele fez. Está lá no Evangelho, né? Que não saiba a tua mão direita o que deu a tua esquerda. Vem cá. Senta aqui, tio. Então, nesse sentido, né, nós precisamos lembrar dessas colocações, que a solidariedade, a caridade, ela não pode, de maneira alguma, estar condicionada a nada, às nossas próprias paixões, né? Porque querer que os outros sejam o que nós queremos que eles sejam, ou ajam como nós gostaríamos, faz parte das nossas paixões, daquele do lado ainda negativo da nossa natureza. Então é importante que a gente pense a esse respeito. O bem que nós vamos encontrar nesse mundo vai ser o bem que nós produzimos dentro de nós. Porque no mundo de provas e expiações, onde a felicidade ainda não é sequer uma consideração na maioria das criaturas deste mundo, é uma expectativa ainda no coração de poucos, porque mergulhado nas paixões que nós nos encontramos, a felicidade está muito adiada ainda no mundo de provas e expiações. Por isso diz o livro dos Espíritos, na Terra cabe ao homem ser tão feliz quanto lhe seja possível. Possibilidade essa que nasce do coração do homem, do seu trabalho, da sua luta por ser melhor. Não é uma felicidade que vai vir de fora. Aqueles que estão aguardando a vinda de Jesus, materialmente falando, ou seja, Jesus virá à Terra e vai acabar com todas as injustiças que existem no mundo, está equivocada. Esse pensamento é um pensamento equivocado. Porque Jesus está conosco, através dos seus ensinamentos. E somente quando nós conseguirmos cumprir o que Ele ensinou, nós conseguiremos ter paz de consciência e tranquilidade de sentimento, que é realmente a felicidade que a Terra pode dar. É importante pensarmos, então, nesse sentido, né? Porque somente assim nós conseguiremos, então, tomar ciência da grande responsabilidade que é a nossa existência, da luz que nós precisamos fazer em nosso próprio caminho, diminuindo as necessidades que tanto nos prende à materialidade que nós nos encontramos, para que o nosso coração possa ser mais caridoso, mais amoroso. Uma monja que caminhava na direção de uma estrada de um desses países onde a meditação, a contemplação ainda é um grande ensinamento para aqueles que seguem aqueles pensamentos. Ela, passando por um vilarejo,
fazendo uma grande visita, sendo ela uma personalidade muito conhecida e respeitada, para diante de uma janela onde vários vasos de flores estavam ali expostos. E um deles chamou-lhe a atenção. Naquela casa morava um homem muito habilidoso, considerado as mãos mais hábeis de toda aquela região. Ele havia feito com toda a sua maestria um belíssimo vaso, envernizou-o com vernizes raríssimos e coloriu com cores inimagináveis. E plantado naquele vaso estava uma flor também muito rara, belíssima. E ela aproximou-se e começou a tocar a planta, tocar a flor, tocar o vaso, inebriada com as formas, e foi às lágrimas. Quando então o seu anfitrião, vendo o seu entusiasmo, disse a ela: "Você gostou?" Ela disse: "Como não poderia gostar?" E ele disse: "Pois é, este vaso foi feito pelas mãos mais hábeis de que se tem notícia em toda a nossa região. É um verdadeiro artista. Conta a lenda que as suas mãos são as mãos de um Deus que reencarnou para criar coisas belas para os olhos dos homens. Eu vou fazer o seguinte: não importa quanto custar, quanto ele quiser por este vaso, eu vou comprá-lo e vou colocá-lo num embrulho mais belo que você já viu. Colocar uma fita de raro cetim. Vou mandar os meus melhores serviçais entregar como um belíssimo presente a você." E ela disse: "Mas eu não quero. Eu não desejo esse presente para mim." "Mas como não? Você não gostou?" "Sim. Eu vi que você foi às lágrimas." Ela disse: "Pois é. Eu fui às lágrimas e estou muito feliz por isso. Consegui me emocionar diante de tamanha beleza, diante de tamanha grandeza que o homem pode construir. Mas tudo o que eu precisava deste vaso e dessa flor eu já tenho. Ele está dentro de mim e nunca mais vai sair. Porque foi os meus sentimentos que trouxeram esta flor para mim. Então eu não preciso dele. Seria uma peça inútil lá no local onde eu iria colocá-lo. Eu já a tenho para sempre dentro de mim. A gratidão que o meu coração experimentou quando viu tamanha beleza já me planificou. E eu não preciso de mais nada." Geralmente, as pessoas vaidosas, aquelas que querem ornar-se ou cobrir-se das coisas, escondem profundos conflitos e muitas vezes só se aproximam daqueles que lhes possam elogiar. Afastam-se daqueles que não admiram as coisas que ele gosta ou que ela gosta. Porque o vaidoso é alguém que nada possui e que tenta possuir aquilo que não pode comprar. Porque as coisas que nós possuiremos verdadeiramente não custam dinheiro. Não podemos mensurar. Só o sentimento pode trazer ao nosso coração as belezas que um dia iremos experimentar. A alma é uma luz que saiu das mãos de Deus para se dignificar. Simples, ignorante, vai passar pela fieira evolutiva, colhendo as luzes e as flores que encontrar pelo caminho, mas não através das suas mãos, da sua posse, mas através dos braços dos sentimentos, quando então trará para dentro de si tudo quanto puder valorar. Nunca o homem necessitou tanto das belezas divinas como necessita agora para se planificar. O autoencontro é o encontro mais esperado que a criatura humana está por lograr. Neste mundo desejamos tantas coisas e com elas nunca nos encontraremos, porque raras vezes presente o nosso sentimento vai estar.
Mas quando o possuímos em plenitude, quando a afetividade traz-nos a quietude, a plenificação começa a se espraiar, a vida se esplende além das fronteiras da nossa imaginação. E as luzes sublimes do venerando Mestre apresentam-se para todos como uma direção. Seguindo-a, nos plenificaremos e nos iluminaremos. Que nesta noite feliz, Ele, o Senhor da vida, nos abençoe e nos conceda a sua paz. Graças a Deus.